E a gente continua aqui o nosso bate-papo sobre saúde cardiovascular com o médico cardiologista Marcos Marocchi. Marcos, no bloco anterior a gente terminou aí falando dos fatores de risco e você elencou, né, os principais aí, né, sedentarismo, tabagismo, pressão alta e diabetes. A hipertensão, a pressão alta e a diabetes são inimigos danados porque eles são muito silenciosos, né? Esse é o problema deles, né? A hipertensão é uma doença silenciosa, tem um apelido de matadora silenciosa, porque em geral as pessoas, como não têm sintomas, elas ou não descobrem no momento certo, ou como não têm sintomas, acham que não é importante e só vão ter o sintoma quando vier um grande evento e normalmente ele é muito grave, né, e devastador, que é o infarto, o derrame, a insuficiência renal. E a diabetes, em geral, são cerca de 10 anos, às vezes, que ficam sem diagnóstico, o paciente hipertenso. E o paciente com diabetes tem um diagnóstico depois de 8 anos só, quando já complicou várias doenças. E aí, qual que deve ser o procedimento, a partir de que idade? Como é que as pessoas devem se prevenir desses inimigos silenciosos aí com relativa segurança, sem ser o paranoico daqueles que está todo dia querendo aferir pressão ou todo dia, né, espetando o dedo e tal, porque para as pessoas, às vezes, elas acabam se tornando meio paranoicas com isso, mas assim, onde é que está a medida do bom senso para você tentar aferir essas questões? O bom senso está em sempre se informar exatamente de onde que se constrói saúde, o exercício, a alimentação saudável, a informação, a saúde, a prevenção. E ver na sua história familiar, né? Em geral, você tem na sua história familiar o seu exemplo do que você vai ser. Então, pacientes, né, pessoas que já têm pais, tios com doenças muito precoce, de diabetes, de infarto, de derrame, precocemente já devem procurar um cardiologista ou um clínico geral, um endocrinologista, para que possa fazer essa avaliação, estratificação precocemente e evitar. Pacientes com menor fator de risco podem começar essa avaliação um pouco mais tarde, mas não muito tarde, né? Porque já devem tentar fazer algumas investigações. E a partir do momento que a gente tem aí algumas sociedades médicas preconizando alguns exames habituais, por exemplo, mulheres a partir dos 40 anos devem fazer ou preventivo, ou mamografia, ou os homens fazerem o exame de próstata e tal. Seguindo esse acompanhamento, obviamente, eles vão acabar fazendo a aferição de pressão e o exame de diabetes. Não custa também ele pedir para o médico, né? Sim, na verdade, quando vai ao médico, no ginecologista, já há uma avaliação geral da saúde da mulher, né? Como em outros médicos também já vai se fazer essa triagem. O importante é procurar, né, e também se tornar acessível os sistemas de saúde. E para certas camadas da população, nós temos amplo acesso aos médicos, aos serviços de saúde, mas ainda temos várias camadas da população, que é a que mais sofre, que está distante desse atendimento, está distante desse segmento, e os diagnósticos acabam sendo mais tardios e complicando. Então, ter um programa de rotina de prevenção vai evitar várias doenças. O que, em termos de política pública, seria, inclusive, muito mais inteligente, porque sairia muito mais barato, né? A prevenção se trata evita-se a maior parte das doenças, né? E custa bem mais barato, né? Muito mais barato, porque a cardiologia é uma das áreas mais avançadas da medicina, né? É onde, por causa da prevalência, de ser a doença mais prevalência, nós temos desde coração artificial, várias próteses, endopróteses, estentes, válvulas novas do coração. Mas isso é muito caro. Isso só acontece porque anteriormente nós não demos conta de prevenir essa situação. E aí, a gente falando, né, quer dizer, você está falando de chegou ao extremo lá, então significa todas essas novidades na área que podem salvar ainda quem não se preveniu a tempo. Exato, Aí, nesse congresso que você falou, foram vistas novidades, e as novidades tecnológicas estão aí, que chegam a assustar a gente, né? Quer dizer, você tem hoje aplicativo para tudo, você tem... Se o marca-passo já foi um grande avanço lá, revolucionário, imagina hoje.
Nesse congresso tivemos várias novidades, algumas já bem sedimentadas para um público bastante grande e outras assim que estão começando. Por exemplo, a angioplastia e o cateterismo robótico, com o paciente à distância fazendo isso. Ainda está em início, mas já foi feito no congresso, foi feito um teste lá para todos verem. Gente, que loucura! Então é muito significativo. Então, está tendo uma mudança, aquela história de robôs e tudo, que era para o futuro, já é agora, já tem várias cirurgias já sendo feitas também por robôs, né? E também agora a angioplastia. Houve também, não sei se eu continuo falando, houve também as trocas valvares, que antes eram só cirúrgicas, né? Nós temos agora a troca valvar, que é feito também por cateterismo, que antes era só para o paciente de alto risco, agora para moderado risco e está se testando em baixo risco. Então, aquelas doenças valvares, os sopros, as insuficiências das válvulas do coração, que antes eram necessárias e ainda são necessárias, mas agora com um método menos invasivo, não precisa mais abrir o peito, você faz por um processo via femoral, como um cateterismo, um ultrassom no peito, e você pode fazer essa troca com menor risco, então isso está evoluindo bastante. Nossa, eu acho que isso deve assim, dar uma alegria, né, para os profissionais de ver que você tem chances de dar uma condição melhor para o teu paciente, uma recuperação melhor, né, com métodos que vão com menos risco, enfim, né? Exatamente, nos orgulha, nos facilita, nós conseguimos oferecer diversas possibilidades de tratamento do paciente, desde o tratamento clínico conservador ao tratamento cirúrgico, tratamento invasivo, de maneira bastante ampla, e nesses últimos anos, de 10 anos para cá, a cardiologia se revolucionou muito nesses métodos não cirúrgicos, invasivos e na parte de medicamentos, que é uma das coisas mais importantes lá que houve, Ana. Então, houve alguns medicamentos na área de diabetes, de insuficiência cardíaca e de anticoagulação que foram bastante importantes nesse último congresso. Olha que bacana. E medicações que podem estar mais acessíveis, porque às vezes a gente vê que tem, né, medicações novas e muito eficientes e tal, mas que tem um custo proibitivo, que a população não consegue ter acesso a esses medicamentos, né? Eles começaram a se tornar mais acessíveis, né? Então, são medicamentos que têm ainda aquele custo da investigação científica, mas que estão se tornando agora mais baratos e proporcionando acesso a uma parcela um pouco maior da população, acredito que ainda não a toda. Dois dos medicamentos deles, um para insuficiência cardíaca e outro para anticoagulação, para arritmia cardíaca, que evita o derrame e é usado em outras situações também, eles estão com uma grande possibilidade de serem aprovados para serem disponibilizados pelo SUS, tamanha importância e como você fala, né, com qualidade melhor de atendimento, se evita custos maiores no futuro. Então, mas a grande receita para ter um coração que bate mais que apanha, ainda é o bom e velho cuidar de canja de galinha não mata ninguém. Exatamente. Então, quer dizer, fica mesmo aquela receita do exercício, alimentação equilibrada. O colesterol continua sendo um grande inimigo? Exatamente. E isso do colesterol é importante, né? Que nós vermos que o nível de colesterol normal, ele não é sempre o mesmo para todas as pessoas. Né? E o colesterol é um dos grandes bichos-papões das doenças do coração. Então, se nós estratificarmos um paciente de baixo risco é um nível de colesterol, baixo risco é que não tem doenças associadas ou doenças bastante leves, moderado risco já tem associado alguma diabetes ou já tem alguma coronariopatia, e alto risco é um paciente que já teve algum evento maior, tipo infarto, insuficiência renal, e aí precisa ter níveis bem menores de colesterol para que não se complique mais. E daí nós vamos mudar o destino dessa pessoa, tratando de maneira adequada, diminuindo mortalidade, diminuindo eventos. Então o colesterol ele não é igual para todos, né? Então como a pressão arterial, as metas também são diferentes dependendo do risco cardiovascular dessa pessoa. Esse é um aspecto importante, né, Marcos? Porque a gente vê que as pessoas vão no médico, às vezes fazem os exames de laboratório, aí ali tem os valores de referência, daí elas vão lá e consultam o Dr. Google, e tá ali, não, o colesterol até 200 está ótimo, eu tenho 200, está perfeito, eu tenho 199.
Não, aqui ó, o nível de açúcar pode ser até 100, eu tenho 99. E aí ela acha que ela está bem, ela nem leva de volta, né? Exatamente. Ela interpreta os próprios exames, então não é bem isso. O Google é apenas um suporte, ele não pode te dizer o que você fazer, né? Então, por isso existe o médico nessa área para atuar, como existem os outros profissionais para atuarem. E se nós confiarmos só no Google, numa situação dessa, uma paciente de alto risco, permanecendo com níveis de colesterol alto, vai ter mais risco de infarto, de derrame, porque esqueceu de fazer uma boa consulta médica. Quer dizer, então é uma equação, não é só um ou outro resultado isolado. Você tem que fazer aí uma composição nessa análise. Exatamente. O exame, já diz, é um exame complementar. O paciente é o principal, sua história, seu exame físico, o conhecimento da medicina baseada em evidências científicas é que vai compor, né, já demonstrado em múltiplos estudos, que você atuando com determinados parâmetros, você vai conseguir melhor resultado. Um exemplo é o paciente que teve infarto. Então, ele tem que ter uma meta de LDL, que é o colesterol malvado, que compõe uma parte do colesterol, bastante baixo, abaixo de 70, abaixo de 50. Para pacientes que não tiveram isso, tem que ser abaixo de 130. É apenas um número? Não. Se ele não chegar naquela faixa, ele vai ter chance de ter outro infarto, de ter outro derrame. E aí, se você juntar isso, quer dizer, tudo limítrofe ali, ele é um sério candidato a morrer em excelente saúde. Exatamente. E esse nós não queremos, né? A gente quer que viva bem e longamente, né? Então, tá certo. Nossa, Marcos, adorei a nossa conversa, a nossa entrevista. Pode ter certeza que eu vou te explorar outras vezes. E fica aí meu agradecimento muito grande, principalmente por esses conselhos aí de vida saudável que você deu para o pessoal. Obrigado, Ana. Obrigado a todos os telespectadores. Agradeço pelo seu convite. Estou à disposição. Obrigada. Um prazer. Prazer também, Ana. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o projeto PG Memória. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.